Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui mais uma história para contar para vocês. A história de hoje se chama Prendedor de Sonhos. Quem escreveu foi João Anzanello Carrascosa e a ilustração de Juliana Bolini. Zelito Traquitana era o único inventor daquela cidadezinha. Nem precisava de outro. Ele sozinha dava conta do recado. E ainda sobrava tempo para atender os pedidos dos povoados vizinhos. Vivia enfiado na garagem da sua casa, onde improvisara a sua oficina de inventos e os seus laboratórios de teste. Lá, as pessoas podiam encontrar no meio da bagunça tudo quanto era engenhoca que ele havia criado. Tinha, por exemplo, o localizador de guarda-chuvas que Zelito Traquitana inventara para seu neco. O velho vivia perdendo seus guarda-chuvas e também as sombrinhas da sua esposa. Tinha também lavadora elétrica de panelas, um trambolho bolado pelo inventor para agradar a Dona Dita, cozinheira da escola, que sempre reclamava das crostas de gordura na hora de limpar a louça. Tinha óculos de enxergar lá de trás, ideias para quem só pensava no futuro, coisas bem legais. Tinha um termômetro digital de azar, encomendado pela Dona Zica. Ela adorava medir toda manhã o índice de má sorte no ar. Tinha mais: descascador de abacaxi, abridor de cara fechada, triturador de pesadelos, máquina de costurar nuvens, dicionário eletrônico da língua dos pássaros, calculadora de grãos de areia, redutor de preguiça, mamadeira para gêmeos, medidor de estrelas, identificador de puns e por aí vai. Com toda essa criatividade, Zelito Traquitana só podia mesmo ser adorado pelas crianças que lhe pediam todo tipo de maluquice. Foi assim que ele criou a máquina, adivinha só, a máquina de fazer lição de casa. Uma ótima invenção, não é? Para aqueles alunos preguiçosos, sim, mas logo foi proibida pelos pais e pelo professor. É o certo, né? Zelito também bolou para os baixinhos o lápis com TV, escova de dente virtual, o despertador de atraso, caixa de arrotos, o detector de broncas e uma porção de outras novidades. Algumas eram incríveis, outras sem nenhuma utilidade. Para dizer a verdade, nem todas funcionavam direito. A máquina de fazer lição de casa, por exemplo, nem bem ficou pronta, errou foi feio. Pra você ver. O localizador de guarda-chuvas, aquele de seu neco que era para apitar, às vezes, escandalosamente, quando ele se aproximava de uma bengala, apitava e muito alto. Já o identificador de puns que o inventor registrou certo dia, quando ele estava reunido com a família, peidos vindo de 4 cantos da sala. Claro, deveria com certeza estar desregulado. Era impossível que todos os seus parentes estivessem ali no mesmo lugar peidando. E o fedor? O fedor nem era lá tão forte. Apesar de que, né, a gente sabe, tem muito pum por aí que nem cheira.
é que toda invenção precisa ser aprimorada, coisa que Zelito Traquitana sempre buscava fazer. Um dia, sem nada para criar, ele foi remexer nos seus velhos inventos e encontrou a máquina de fabricar sonhos que ele tinha construído para Dona Maria. Todo mundo tem um sonho na vida, dizia ela, menos eu. Como não conseguia sonhar, pediu ao Zelito Traquitana que a ajudasse. E ele prontamente fez. Inventou a tal máquina. Quando Dona Maria a ligou, os sonhos foram saindo assim, ó, aos montes, um mais lindo que o outro. Pensa que ela gostou? Nananina, não. Ela foi mais aborrecida ainda. Com tanto sonho bacana, ela não sabia qual deles escolher. De repente, a máquina deu para cuspir uns rolos negros de fumaça e buf, pifou. Foi a sorte, porque assim tudo se resolveu. Dona Maria descobriu que possuía, sim, um sonho na vida. O seu sonho era ter um sonho que ela mesma fabricaria. E aí não precisava daquela máquina, não. Bem, nesse dia estava ele sem serviço e resolveu consertar a máquina de fabricar sonhos, que há algum tempo estava lá, esquecida no canto da oficina. Passou a tarde inteira trabalhando e à noite, ao testá-la, constatou que produzia sonhos normalmente. Satisfeito, ele foi dormir, só que ele esqueceu de desligá-la. Na manhã seguinte, aconteceu uma coisa bem estranha na cidade. Muitas pessoas acordaram tristes, de mal com a vida. Os mineiros estavam desanimados para irem às escavações. Nenhuma picareta multiuso que o inventor tinha criado dias antes motivou eles a irem ao trabalho. As mulheres, inesperadamente, se recusavam a cuidar das hortas, dos bichos. E olha que ali o serviço delas era bem mais fácil que as invenções do Zelito Traquitana. Então, as crianças também nem quiseram ir às aulas. Algumas, depois de ouvir o despertador de atraso, que só tocava minutos depois da hora programada, sequer eles saíram da cama. O carteiro se negou a entregar a correspondência que começou a acumular na caixa do correio. O que está acontecendo? Era essa a pergunta que corria de casa em casa, entre todas as pessoas. Será alguma praga? Disse a benzedeira. Parece que todo mundo está com mal olhado. Talvez seja um novo vírus, pensou Dr. Paulo, o médico da cidade. É muito azar, comentou Dona Zica, notando o alto nível de má sorte em seu termômetro digital. O desencanto pairava no ar. Ninguém sabia explicar o motivo. No outro dia, mais gente ainda despertou assim, sem pique para fazer nada. O padeiro não quis pôr a massa. Apesar dele ser muito trabalhador, nesse dia nem ligou. Dona Dita acordou cedo, fez a merenda para os alunos, mas não quis ligar a lavadeira elétrica das panelas, deixando a cozinha suja, a maior bagunça. O japonês da quitanda nem abriu as portas. Estava lá, aborrecido. O padre acordou abatido com seu estoque de fé baixa. O clima de desencanto se espalhava, contaminando até os animais. Os gatos miavam bem baixinho pelos muros. Os cachorros, au, 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 latiam
tristemente. Quase nem se ouvia a cantoria dos pássaros. Uns poucos moradores, ainda imunes ao estranho desânimo, foram procurar o prefeito. Era preciso dar um jeito naquilo urgentemente, ou a cidade inteira iria se afundar no tédio. O prefeito já andava meio desanimado, não sabia o que fazer pelo seu povo. Mas aí teve uma ideia, se lembrou de Zelito Traquitana. Foi então imediatamente procurar um inventor. Suplicou a ele que criasse algo para reverter a situação. Vou ver o que dá para fazer, disse Zelito. Se meteu na sua garagem a pensar em várias traquitanas que pudesse acabar com aquele problema. Enquanto buscava a solução, ouviu um barulho que vinha da máquina de fabricar sonhos. Foi verificá-la e viu que ela não estava fabricando sonho algum. Era isso. O pior é que, inexplicavelmente, tinha uns balões presos a um barbante. Um punhado de sonhos estavam grudados na sua cúpula, em formato de uma antena parabólica. Então era isso. O inventor notou a charada na hora. Por algum defeito em seu mecanismo, em vez de produzir seus próprios sonhos, a máquina estava roubando, como um imã, o sonho de toda a população. Lá estava o sonho do prefeito, que era construir casas populares para os habitantes mais pobres. Lá estava o sonho do padeiro, que era fazer um pão cada dia mais leve e crocante. Lá estava o sonho do pipoqueiro, um novo fogãozinho para estourar pipocas mais gostosas. O sonho do Dr. Paulo, curar todos os doentes da cidade. O sonho do padre, virar bispo. Enfim, lá estava o sonho do seu neco, da dona Tita, de todos que viviam ali. Zelito sabia que, mesmo na prisão, qualquer pessoa pode sonhar, soltar a imaginação. Mas se prenderem o seu sonho, ela vai perder a vontade de viver. Então, na mesma hora, ele desligou a máquina e soltou os sonhos que estavam presos nelas. Um por um, eles foram voando, rapidinho foram para os seus donos, que num segundo foram se reanimando como se por milagre. Logo, tudo retornou à normalidade e os habitantes de bom humor voltaram às suas tarefas. O prefeito, aliviado, mandou chamar Zelito Traquitana para lhe agradecer pessoalmente. E quando perguntou o que ele tinha feito para resolver a confusão, o inventor, como se não tivesse causado, respondeu sorrindo: nada, eu só inventei uma desinvenção. E essa foi a história Prendedor de Sonhos que eu trouxe para vocês hoje, de João Anzanello Carrascosa, com ilustração de Juliana Bolini. Um beijo e até a próxima história.